Meu nome é Rimon Auli, eu sou responsável aqui pela Clínica de Repouso, sou um dos cofundadores da Clínica de Repouso, que é um hospital psiquiátrico. Esse hospital foi fundado há 33 anos atrás, junto e o Dr. Milton Comaceto, tivemos uma ideia de fazer um hospital psiquiátrico dentro do consultório dele, tomando um café. E a partir daí começamos a pensar na Clínica de Repouso, que no início ela foi fundada no Hospital Vervi Ramos, no qual o Dr. Vervi Ramos cortou a fita inaugural, ele e o filho dele, o Rodrigo Ramos, que tivemos o maior prazer disso, isso há 33 anos atrás, e ficamos em torno de 20 anos no Hospital Vervi Ramos, que na época era o Hospital Fátima, e depois nós viemos para essa unidade aqui no Santa Lúcia. E a partir daí ficamos mais um tempo juntos numa sociedade na qual mais tarde o Dr. Milton Comaceto ele saiu da sociedade e ficou eu como diretor clínico e o meu filho Nicolas Rauli diretor da parte administrativa. E aqui viemos tratando todas as doenças da área da psiquiatria, dependência química, depressões, psicoses, e a gente vem tocando esse barco aqui há 33 anos. E a psiquiatria é a minha grande paixão, assim, é o meu propósito de vida. Eu saio de casa todos os dias pensando que eu vou trabalhar num lugar que eu amo, com a profissão que eu amo, juntando o útil, né, de ser enfermeira e poder estar trabalhando juntamente com a saúde mental. Porque além desse estigma que existe na sociedade, né, a gente aqui da clínica, o que a gente mais gostaria é estar desmistificando esse estigma, né? E tá podendo falar com você, com a comunidade e também com os outros órgãos para vir conhecer a clínica de repouso. Porque muitas pessoas falam daquilo que na verdade elas não conhecem, né? Às vezes por ignorância mesmo, da falta de conhecimento e por não ter interesse, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas, né, da saúde mental, elas são excluídas, sim. E a gente quer estar desmistificando, então, todo esse estigma gerado através do paciente psiquiátrico. Eu acho que a gente tem que tirar da mente, né, da cabeça da gente que o paciente psiquiátrico é louco. Loucura, pra mim, não existe, entendeu? É feio, é chato falar isso aí. A pessoa fica ofendida, né? Porque eu acho que ninguém gostaria de dizer assim, que ouvir assim, dizer: ah, tu é louca, já me falaram, tu é louca de trabalhar numa clínica psiquiátrica. Mas por quê? É a mesma coisa que trabalhar dentro do mercado, né? Se a pessoa gosta de trabalhar no mercado, ela tem a visão para trabalhar dentro do mercado, ela tem que ter o dom para trabalhar dentro da psiquiatria, né? E eu acredito que eu tenho o dom de trabalhar na psiquiatria, né? É muito gratificante trabalhar aqui na clínica. Anteriormente, eu nunca havia trabalhado na área da saúde. Foi uma surpresa vir para essa área. Eu recebi um convite, né, para trabalhar aqui e acabei me apaixonando. A psiquiatria, ou você ama ou você odeia. A gente sempre fala muito isso. Mas quando a gente ama, é uma paixão sem fim. Por quê? A gente sabe que está ajudando pessoas que muitas vezes têm um estigma sobre elas. As pessoas acham que essas pessoas elas estão loucas, elas usam essa palavra loucura, mas não são loucos. Essas pessoas elas estão tratando problemas psiquiátricos, problemas como a gente estivesse tratando, por exemplo, uma dor no estômago. É a mesma coisa, só que psiquiatria, mental, né? Então, isso é muito gratificante, a gente saber que a gente está participando de recomeços, de momentos aonde a pessoa precisa de ajuda e a gente está aqui para poder dar essa ajuda. Bom, a palavra já diz, né? Pré-conceito. É uma coisa que a gente pré-visualiza, que a gente acha que é e não é. Eu sou uma dessas pessoas que eu tinha muito um julgamento antes de conhecer onde eu trabalho hoje. Então, hoje eu posso afirmar que depois que eu entrei para a psiquiatria, eu mudei como profissional, como pessoa. E o que a gente faz, o que a gente vê, é tudo... qualquer um de nós, ninguém está livre para passar por uma internação psiquiátrica. E está tudo bem. Trabalho aqui desde 2009, muito por influência do meu pai, que também trabalhou aqui. Foi médico psiquiatra da Clínica de Repouso.
bem desafiador, né? Trabalhar com saúde mental, e a gente fala também que é um momento de muita desorganização dos seus pacientes que aqui estão, né? Eu sempre diria que, assim como o avião foi feito para voar, mas muitas vezes ele tem que parar no aeroporto para abastecer e fazer a manutenção, às vezes acontece com alguns pacientes aqui. Eles também precisam desse aeroporto aqui para se reorganizarem. Então é um desafio trabalhar com saúde mental, porque é uma área onde a gente não tem os exames para solicitar, as coisas não são tão certas, a ciência ultimamente vem avançando muito, então compreender o ser humano é muito complexo. Tem o seu meio social, o seu meio laboral, afetivo, profissional. E se a gente pensar mais a fundo, tem o seu meio celular. Então tu imagina toda essa interação genética, toda essa interação multifatorial, fazendo com que a pessoa possa, às vezes, se atrapalhar na sua vida. Então acho que trabalhar com psiquiatria, ainda mais em hospitalização, é um desafio para o médico e para o médico psiquiatra. Hoje a saúde mental, ela tem muito o estigma da falta de fé, da falta de vontade, muito da falta. Se fala muito disso. Isso eu vejo muito nas famílias, né? Quando eu realizo os grupos com as famílias, a gente percebe muito isso. Então já começa as crenças, né? Já começa dentro do ambiente familiar. E isso se perpetua, né? Então, se tem muito esse estigma que o paciente da psiquiatria ele vai ser um paciente perigoso, um paciente agressivo, né? Talvez pela história da psiquiatria dentro da nossa sociedade, né? Mas eu, enquanto psicóloga aqui da clínica, busco romper com isso dentro dos próprios grupos familiares, né? E eu acredito muito nisso, que rompendo com essas crenças familiares de que a doença mental ela é limitante, a gente consegue atingir cada vez um público maior. A gente tem, acho que como a Sabrina falou, né, tu tem às vezes essa visão preconceituosa, né, de tu não sabe como é que é lidar, só que tu olhando desse jeito, tu vendo a pessoa tendo essa melhora, tu vendo a pessoa progredindo e vendo com que a pessoa, às vezes, se ela faz o tratamento correto, até o pós, né, e isso é gratificante, né, porque a gente consegue ver uma melhora significativa na vida da pessoa, né, porque às vezes a gente esquece de cuidar do mental da gente, né. Eu mesma pensava que psiquiatria era uma pessoa doida, assim, não é assim. Então, a pessoa tem que conhecer, tem que estar dentro para ver que não é o que as pessoas pensam, não. Na verdade, assim, todo mundo precisaria tirar um tempo para tratar da saúde mental, porque a gente vê que tem muitas pessoas que gostariam de gostariam de ser ajudadas, gostariam de ter ajuda, mas elas têm vergonha. Ou até mesmo algumas famílias, eu já vi muitos casos, eles têm aquele preconceito que a pessoa vai ficar internada e como é que ela vai se reinserir novamente na sociedade. E na verdade eu diria que assim, ó, vergonha é se a gente não pedir ajuda. Eu acho que a gente tem que pedir ajuda e a gente vai encontrar pessoas capacitadas que podem ter passado pelas mesmas coisas que a gente passou para a gente poder auxiliar. Ajudar. Eu vejo que ainda existe um estigma da saúde mental, mas hoje cada vez mais pessoas estão buscando ajuda, né? Então acredito que isso não deve ser tratado como um problema, às vezes uma dificuldade da pessoa. Às vezes a gente sabe que existe muito preconceito da própria família, né? Mas cada vez mais as pessoas estão buscando ajuda e eu recomendo que sim, sigam, porque a saúde mental hoje em dia ela é fundamental na nossa vida. Sim, as pessoas têm um preconceito com a psiquiatria, aí a gente acaba explicando, não é nada disso, às vezes são pessoas normais que tiveram um momento de solidão, precisaram tratar uma depressão, ou às vezes pacientes que precisaram então tratar a dependência química, pessoas igual nós. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Eu acho que o preconceito hoje tem que mudar, né? Porque saúde mental não é isso. Até hoje as pessoas mesmo falam que todos precisam de um psicólogo,
né? Todo mundo precisaria de um psicólogo para tratar a mente, para cuidar principalmente da mente. A gente tem um estigma realmente que ele é social, né? Porque vem desde antigamente, quando as internações psiquiátricas eram de outra forma. Também existe um estigma com os profissionais que trabalham nessa área, né? Porém, né, hoje as internações psiquiátricas elas são bem diferentes, o tratamento é humanizado, né? O cuidado é o melhor possível para que essa pessoa realmente seja inserida, né, na sociedade. E a gente entende também que por vezes é necessário em alguns casos, né? Mas a gente trabalha também para romper com esse estigma e esse paradigma de que a internação psiquiátrica é ruim. Até quando eu fui chamada para trabalhar aqui, a gente fala nessa questão do preconceito, do preconceito que a gente tem, e eu tive muito isso, né? Eu fiquei com bastante receio justamente por ser psiquiatria, por saber que se trata tanto de psiquiatria quanto da dependência química, tive um pouco de medo, de receio, mas a minha opinião mudou bastante depois de trabalhar aqui, de ver que a clínica está aqui para ajudar, os pacientes, e acaba que ajuda até a gente mesmo a mudar um pouco essa visão, né? Para trabalhar em saúde mental tem que cuidar da saúde mental, né? Esse é um preceito básico. Inclusive aqui na clínica nós temos o serviço que a gente presta para todos os colaboradores que quiserem fazer terapia, também eles têm apoio psicológico conforme a sua necessidade, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Aqui na clínica, principalmente por ser o ambiente da saúde, né? O trabalho de recursos humanos, ele requer muita atenção aos profissionais, né? Porque é um ambiente onde são pessoas cuidando de pessoas. Então, a gente tenta sempre buscar ao máximo perfis que, além de serem técnicos, eles também sejam humanos, empáticos, porque aqui, principalmente, e acredito que em todos os lugares também, né, a questão da humanidade, ela precisa ser muito forte, porque tu não adianta ter um nível superior, ser muito bem estável ali na tua situação profissional, se tu não tiver empatia com o próximo, se tu não for humano o suficiente para saber lidar com o outro. Então, é um trabalho de formiguinha, que nem a gente chama, né? De conseguir ir construindo pequenas coisas, pequenos passos, mas que futuramente eles trazem grandes resultados. Nós que trabalhamos com saúde e doença, né, nós queremos que as relações curam. Mais do que medicação, mais do que todo o aparato. Acho que nós temos a obrigação, como gestor, de fomentar a amizade entre as pessoas aqui dentro. Através da amizade, nós podemos criar bons ambientes aqui dentro, para que lá fora a pessoa cuide também dela. Eu posso dar a melhor medicação para as pessoas, mas se ela também não se ajudar, é importante. Eu acho que a psiquiatria hoje é uma das especialidades médicas onde mais o médico precisa do paciente se ajudar também. Eu costumo, entre aspas, brincar com os pacientes, olha, eu posso ser o melhor psiquiatra do mundo, mas se tu também não te ajudar, também colocar a responsabilidade, fazer o paciente ter um médico dentro dele. Se eu percebo que o paciente está fazendo o papel do Dr. Raymond dentro dele, ele tem um melhor prognóstico. O trabalho na recepção, na verdade, foi meu primeiro emprego aqui, tá? Eu encontrei muitos desafios nesse caminho, mas o trabalho na recepção foi o lugar, assim, que me ensinou o que é ter empatia de verdade, porque muito mais do que um setor administrativo, ali é um lugar que tu tem que ter amor ao próximo, principalmente quando está chegando o paciente, ele é o lugar em que é o coração da clínica. Uma vez eu ouvi uma pessoa que me disse isso, que a recepção era o coração da clínica. E eu nunca ouvi uma coisa tão de verdade assim, porque é o primeiro contato que o paciente e o familiar têm, é a recepção. Então é muito gratificante trabalhar na recepção, eu adoro. É tudo melhor, né? E eu faço o que eu gosto. Eu tento ajudar, um paciente me pedem ajuda, eu tento auxiliar todo mundo, né? Me pedem uma roupa, um calçado, daí eu ver o paciente, até esses dias, um paciente veio me pedir um chinelo, não tinha os 2 pares, porque eu guardo até um pé só do par de chinela, né? Daí eu tinha os 2, mas eram diferentes, eu peguei e falei, ó, tenho 2 aqui, mas é um de cada cor, faz mal? Não, ai, maravilhoso, tchau. É 10, e saiu bem feliz. Isso é gratificante, porque muita gente acha que é luxo, né? E o que ele queria? Só um chinelo.
E eu pude proporcionar isso para ele. Então, é muito bom. Porque depressão não é frescura. Alcoolismo não é frescura. Droga não é frescura. É uma doença. E se a gente que trabalha aqui, se a gente não tiver respeito com eles, não acolher bem eles, lá fora o mundo já está tão difícil para eles. Se a gente não tiver empatia por eles aqui dentro, eles não vão melhorar. Minha referência primeira de clínica aqui em Caxias foi a Clínica Paulo Guedes, onde eu tive uma honra de ter trabalhado muitos anos, também até como estudante e depois como médico psiquiatra também, diretor clínico. Então, a partir daí que me deu um expertise em hospitais psiquiátricos e conhecendo também outros hospitais por esse mundo afora, né? Então, tudo isso me deu um cabedal de conhecimento para que eu pudesse hoje ter essa clínica psiquiátrica e aí mais as 2 clínicas geriátricas, né? Até uma na cidade de Barão do Cotegipe, Casa de Repouso, e a outra aqui em Caxias do Sul, um residencial geriátrico chamado Hub. Eu acho muito importante cuidar da saúde mental, né? Porque nós somos humanos, somos frágeis e em algum momento da nossa vida vamos precisar de um médico psiquiatra, de uma psicóloga, né? De um abraço das enfermeiras, né? E os pacientes também, eles necessitam desse carinho, da atenção, que às vezes eles não encontram em casa, né? Uma atenção da família. E quando eles vêm para cá, se sentem bem acolhidos. Eu acho isso muito importante. Eu diria que saúde mental, para mim, é a capacidade que a pessoa tem para lidar com as suas dificuldades ou com as dificuldades que são impostas pela vida. Quando a gente perde essa capacidade de se adaptar, eu acho que tem algo aí na saúde mental que começou a quem sabe, ter problemas. Tá? Então eu interpreto que saúde mental, muito mais do que psiquiatria em si, é a nossa capacidade de suportar e enfrentar a vida, porque a vida não é uma tarefa fácil. Viver não é fácil, exige da gente. Então, eu acho que saúde mental andaria por isso, por essa capacidade nossa de poder enfrentar esses desafios. Grande porque muita gente pensa que é o fim da vida, ou que a pessoa está acabada. Porém, a psiquiatria, ela é o começo da vida dessa pessoa. Ela está tendo uma oportunidade de recomeçar de novo, de esquecer o seu passado e começar o seu futuro. Só que na perspectiva dela. Então as pessoas, cada um que trabalha aqui, tenta entender a perspectiva dela e dar sentido ao que ela sente, ao que ela pensa, porque o mundo que ela está vivendo é um outro mundo. E às vezes as pessoas não entendem que isso faz diferença para ela. Então cada um tem a sua perspectiva de vida e aqui eles estão tendo o começo de pensar diferente sobre a vida, de ter mais tranquilidade, de não ter a pressão externa. Então isso auxilia muito eles a pensarem melhor o que querem e evoluírem, e que é o sonho de todo mundo a saírem da clínica como uma pessoas melhores que entraram. Eu gosto muito da área da psiquiatria e frequento congressos, atividades científicas, enfim. Então meu legado é passar essa psiquiatria mais, vamos dizer assim, mais abrangente e principalmente uma integração com as equipes multidisciplinares. Eu comentei que sim, que são elas realmente, ou eles, a locomotiva do trem. Eu quero que o médico se integre a equipes multidisciplinares. Eu posso ter aqui as maiores ferramentas tecnológicas do mundo, mas se o médico não tiver dificuldade com as equipes multidisciplinares, não vai ser uma boa psiquiatria. Então eu quero deixar esse legado de uma relação boa, nós, médicos, com todas as equipes que trabalham em hospitais, principalmente os hospitais psiquiátricos, porque isso vai fazer os pacientes saírem bem daqui. Eles vão ter umas altas melhores possíveis se eles verem essa integração. Isso é essencial para uma boa assistência. A minha visão de futuro é ter a clínica como um ecossistema de psiquiatria e de saúde mental, onde além da internação psiquiátrica, além do ambulatório, nós tenhamos diversas soluções dentro da área de saúde mental. Então, o meu objetivo é que a gente continue com um atendimento qualificado, mas que a gente agregue novos serviços dentro da estrutura de saúde mental.